pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos falar um pouco das derivadas das funções inversas. Em geral, a gente vai falar um pouco disso. E vamos usar isso para encontrar a derivada das funções trigonométricas inversas, tá? Espero que vocês gostem e que vocês aproveitem. Portanto, pessoal, na aula de hoje nós vamos ver uma expressão para a derivada de funções inversas gerais, né? E falar um pouco da derivada das funções trigonométricas inversas. Só lembrando para vocês, se eu tenho uma função f injetora de um domínio, e até a sua imagem, né? Chamar aqui domínio A, da imagem eu chamar de B, eu consigo definir uma função chamada função inversa, que ela pega os elementos de B e devolve, né? Para A, ok? E tem uma propriedade muito importante da função inversa, né? Que é se eu compor a função com a sua inversa, com x no domínio da inversa, né? Ou na imagem de f, eu volto para o x. A mesma coisa acontece se eu compor a inversa com a função, com x agora no domínio da f. Essa propriedade vai ser muito importante para que a gente possa deduzir uma expressão para a derivada da função inversa. De uma função inversa qualquer, tá? Então vamos lá. Suponha que eu tenho uma função diferenciável. O que eu posso dizer sobre a derivada de f-1? Será que existe derivada para ela? Bom, e daí a gente tem um resultado, né? Se f for injetora e diferenciável, injetora para a posse inversa, diferenciável no ponto x0, e a derivada nesse ponto x0 for diferente de zero, então a inversa ela é diferenciável em y0. Y0 é a imagem de x0, ok? Por quê? O que esse resultado está me dizendo? Ele está me dizendo que se eu tenho uma f diferenciável em qualquer ponto, a função inversa também vai ser diferenciável nos pontos onde a reta tangente ela não é horizontal, né? Como que a gente vê isso? Olha só, gente. É intuitivo a gente ver o que acontece. Eu tenho aqui a reta y igual a x. Se eu tenho a minha função f, a inversa ela é o espelho com relação a essa reta. Não é isso? Então, se essa função aqui ela não tem bicos, ela é diferenciável, né? Se eu só projetei aqui, é intuitivo pensar que a minha inversa ela vai ser também diferenciável, né? Ela vai carregar as mesmas propriedades. Exceto nos pontos, se eu tivesse aqui uma reta tangente horizontal, quando eu refletisse, teria uma reta tangente vertical, que é aquele caso onde a função ela não é diferenciável, né? Então, a minha função inversa ela vai ser diferenciável em todos os pontos, não é isso? Exceto nos pontos onde a f tem tangente horizontal, tá? Mas qual que seria a expressão para a derivada da função inversa? E daí a gente vai usar aquela propriedade que eu falei para vocês que era muito importante. Ó. Se eu compor a função com a sua inversa, eu volto para o x, onde esse x está aonde? Está no domínio da inversa, né? Ou seja, na imagem de f. Então, se eu usar aqui a regra da cadeia para derivar ambos os lados da equação, ok? O que é que vai acontecer? Usando a regra da cadeia aqui, vai ficar a derivada da de fora aplicada na de dentro, vezes a derivada da de dentro, que é o que eu quero achar, vezes a derivada da função inversa. É igual, derivo ambos os lados, tá? Derivada de x é 1. E daí, quando eu isolar o que eu quero, eu vou ter uma expressão, nesse caso, né? Para a derivada da função inversa. Então, ó, a derivada da função inversa é 1 sobre a derivada da função f aplicada em f menos 1 de x. Ok? Para ficar claro, nesse exemplo, olha só. Se eu tenho a minha função f, que é a exponencial de x, beleza? A inversa dela, a gente sabe, a inversa
a gente sabe que é a ln de x. Então, ó, se eu quisesse calcular, se eu suponho que eu não soubesse a derivada do ln, tá? E eu quero calcular a derivada dessa função inversa, só eu fazer a derivada de f aplicado nessa inversa. Bom, mas quem que é a derivada da f? É a exponencial. Então, é aplicado em quem? Aplicado na inversa de x, que é quem? Ó? A inversa ln de x. E a gente viu, né, até na última vídeo da gente, que e elevado a ln de x é x. E aí a gente prova que a derivada da função ln, né, que é a inversa da exponencial, é de fato 1 sobre x, né? Beleza, gente? Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre as funções trigonométricas inversas, tá? E encontrar uma expressão para derivadas das mesmas. Então, considerando a função y igual a seno de x, a gente sabe que essa função ela não é injetora em todo o seu domínio, concordam? No entanto, se eu restringir essa função seno no intervalo menos π sobre 2 e π sobre 2, então essa função seno ela é injetora nesse intervalo menos π sobre 2, π sobre 2. Se ela é injetora, ela possui inversa. Então, a função inversa dessa função seno de x nesse intervalo, definida, né? Definida não, com imagem nesse intervalo, né? Lembra que essa função inversa está definida no intervalo menos 1 e 1, que é a imagem do seno. É chamada da função arco seno de x. E o que é que ela faz? Se a função seno eu dou um arco e ela me retorna um número entre menos 1 e 1, ok? A função arco seno, eu te dou um número entre menos 1 e 1 e você me retorna um arco entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Então, ó, a função arco seno ela é definida na imagem do seno, né, que é menos 1 e 1, e vai em menos π sobre 2, π sobre 2. Ok? Então, por exemplo, como que eu calculo o arco cujo seno é meio? Quem é o ângulo entre menos π sobre 2 e π sobre 2 que tem seno meio? Bom, o ângulo de seno meio é 30, né? Ou π sobre 6. Tá? 30 graus ou π sobre 6 radianos. Arco seno do seno de π sobre 2. Aqui eu tenho que lembrar daquela propriedade de função inversa. Eu estou compondo a função com a sua inversa. Então, retorna para o número. Beleza? Bom, então qual seria a expressão para a derivada desse arco seno? A gente já viu, né? A gente falou anteriormente que a função, se eu tenho uma função f injetora e ela é diferenciável, a inversa também vai ser nos pontos, né? Onde a tangente ela não é horizontal, a tangente é ao gráfico de f, ok? Bom, e tem essa expressão para a derivada. Então vamos tentar usar ela para encontrar a derivada do arco seno, ok? Aqui a gente tem o que, ó? Eu tenho que a minha função é a seno, tá? E a inversa é a arco seno. Para a gente colocar nessa expressão aqui. Belezinha, gente? Então vamos lá. Ó. Então a derivada dessa função que eu quero, f menos 1, vai ser 1 sobre a derivada de f. Quem é a derivada de f? A função é seno, a derivada vai ser cosseno, aplicada na inversa, no arco cujo seno é x. Bom, e agora, professor, como é que eu faço para resolver essa expressão de baixo? Okay, para ficar uma coisa mais simples, mais palpável, digamos assim. Bom, se fosse cosseno do arco cosseno, né, que a gente vai ver que também é inversível, cosseno
num determinado intervalo, eu usaria aquela propriedade inversa, mas lembra que aqui é cosseno e aqui é arco-seno. Então, ó, isso daqui eu vou chamar de um θ, porque isso não é um arco entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Ó. O arco cujo seno é x é um arco θ. E eu vou fazer o seguinte, ó. Vou desenhar um triângulo retângulo aqui. Se eu coloco que aqui é θ, o seno de θ é x, né? O arco cujo seno o θ é o arco cujo seno é x. Mas o seno é cateto oposto sobre hipotenusa, né? Se o seno é x, então o cateto oposto eu posso chamar de x e a hipotenusa de 1. Então, quem que vai ser aqui? Ó? Usando o teorema de Pitágoras, eu vou chegar que aqui vai ser quem? 1 menos x quadrado. Então, eu quero saber o cosseno desse θ. Cosseno desse θ é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, o cosseno cosseno do arco cujo seno é x, quase enrolou aqui, é raiz de 1 menos x quadrado. Então, aqui nós mostramos que a derivada da função arco-seno é 1 sobre raiz de 1 menos x quadrado. Ok, gente? Da mesma forma, a gente poderia fazer a mesma construção que a gente fez agora para o cosseno, né? A gente sabe que y igual a cosseno. Ela não é injetora em todo o seu domínio, mas vocês confiram aí que ela é injetora no intervalo 0 a π. Então, nós podemos definir o inversa uma inversa para essa função e chamamos de arco-cosseno. Essa função arco-cosseno, não é isso? Ela vai de onde? Ela vai da imagem do cosseno, que é menos 1 em 1, até esse domínio restrito aí, né? 0π. Beleza? E da mesma forma que a gente fez a do seno, nós conseguimos mostrar, conseguimos mostrar que a derivada da função arco-cosseno é bem parecida com a do arco-seno, só que é menos 1 sobre raiz de 1 menos x quadrado. Beleza? O procedimento é o mesmo, ok? E, gente, e para a função arco-tangente? Então, considere a função y igual a tangente de x. A gente também tem que fazer uma restrição, que a gente sabe que a função tangente ela tem vários probleminhas de definição, né? Ela não está definida nos múltiplos de π, por exemplo. Então, considere a função arco-tangente só no intervalo menos π sobre 2 até π sobre 2, tá? Se eu definir a função tangente nesse intervalo, ela vai ser injetora. Então, ela é injetora nesse intervalo. E a gente tem uma inversa para a função tangente, que é a função arco-tangente. Essa função arco-tangente, ela vai de onde até onde? Ela tem domínio reais, porque a imagem da tangente é reais. E o domínio, e a imagem é menos π sobre 2 a π sobre 2. Beleza?
Então, ó, essa função arco tangente é a inversa da função tangente. Bom, como encontrar a derivada dessa função arco tangente? A gente poderia usar aquela fórmula também, tá, gente? Tranquilo, mas vou fazer de outro jeito aqui para a gente testar várias ferramentas, tá? Então, olha só. Eu sei que y é arco tangente de x. Se eu aplicar a tangente de ambos os lados, o que é que vai acontecer? Beleza? Olha só. Se eu aplicar a tangente em ambos os lados, aqui eu aplico a tangente de y mesmo. E aqui, a tangente do arco tangente de x é o próprio x, aquela propriedade, né? Aqui eu teria y como uma função implícita de x, né? Aqui não está y como função explícita de x. Então, o que é que eu vou fazer nesse caso, né? Eu vou derivar implicitamente ambos os lados da equação. Bom, se eu derivo isso aqui com relação a x, dá quanto? A derivada da tangente é secante ao quadrado vezes y', não é isso? Derivada daqui é 1. Bom, y' é 1 sobre secante ao quadrado de y. Daí eu quero voltar para a variável x. Vocês lembram que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1? Se eu dividir tudo aqui por cosseno ao quadrado, eu vou chegar aqui tangente ao quadrado de x mais 1 igual a secante ao quadrado. Em particular, se eu troco x por y aqui, né? 1 sobre tangente ao quadrado de y, né? Porque com ângulo é y, mais 1. Só que tangente de y, quem que é? Ó? Tangente de y é x. Então aqui fica 1 sobre 1. Tangente ao quadrado de y vai ser x ao quadrado. Logo, nós mostramos que a derivada dessa função arco tangente é a função 1 sobre 1 mais x quadrado. Então, mostramos a derivada das trigonométricas inversas, né? A arcosseno, arcosseno e arcotangente. Então, relembrando, ó, eu tenho a minha função f derivada. A derivada da função arcosseno de x é 1 sobre raiz de 1 menos x2. A derivada da função arco cosseno de x é menos 1 sobre raiz de 1 menos x quadrado. A derivada do arco tangente 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Espero que vocês tenham entendido essa ideia de como construímos a inversa da função, das funções trigonométricas inversas, né? De uma inversa no geral, digamos assim. Vamos fazer alguns exemplos para a gente fixar, né, essa teoria que a gente aprendeu. Nesse primeiro exemplo, é pedido para calcular a derivada dessa função aí, né? E daí a gente percebe que aqui a gente tem um produto, né? Se a gente tem um produto de funções, a gente usa a regra do produto. Dentro do produto pode aparecer uma regra da cadeia, que vai aparecer aqui, né? Então, ó, usando a regra do produto, a gente tem que y' vai ser a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Bom, a derivada de x é 1, não é isso?
arco tangente de raiz de x. Aqui a gente tem x e a derivada dessa função, que a gente tem uma regra da cadeia, tá? Nesse exemplo eu vou fazer ela separado. Então chama essa função aqui, ó, de arco tangente de raiz de x. Eu vou fazer chamando de u, tá? Chamo de raiz de x, então tenho agora minha y, que é arco tangente de u. Então, ó, como que fica a regra da cadeia? Então, usando a regra da cadeia, vai ser a derivada de y com relação a u, que é 1 sobre 1 mais u quadrado, que a gente viu agora, a derivada do arco tangente é 1 sobre 1 mais x quadrado, mas como a variável é u aqui, né? Vezes a derivada de raiz de x, que é 1 sobre 2 raiz de x. Lembrem que a raiz de x eu posso escrever como x elevado ao meio, né? Só usar a regra da potência. Só voltando para a variável original aqui, ó. U é quem? U é raiz de x. Então fica raiz de x ao quadrado vezes 1 sobre 2 raiz de x. Ok? Bom, então isso vai ficar o quê? 1 sobre 1 mais x quadrado. Eu posso colocar aqui, né? Que vai dar 1 sobre 2 raiz de x vezes 1 mais x quadrado. Daí voltando lá para a função, ó, 1 sobre 2 raiz de x vezes 1 mais... Desculpa, aqui tem um errinho, tá? Aqui quando eu elevar a raiz de x ao quadrado vai dar só x, né? Não vai dar x ao quadrado não, beleza? Então, voltando lá, nós temos um mais x. Então, vai ficar arco tangente raiz de x mais x, 2 raiz de x vezes 1 mais x. Espero que vocês tenham entendido. Vamos fazer mais um exemplinho, tá? Então, pessoal, nesse exemplo, nós queremos encontrar uma equação para a reta tangente à curva y igual a arco seno x mais ln do cosseno no ponto x igual a zero, ok? Então, o ponto, né, é 0, f de 0. Daí, se eu for calcular f de 0 aqui, vai dar o quê? Arco cujo seno é 0. Quem é o arco cujo seno é 0? Entre menos π sobre 2 e π sobre 2. É o próprio zero, beleza? ln do cosseno de 0. Cosseno de 0 é 1, ln de 1 é 0. 0 mais 0 dá 0. Ponto eu tenho. O coeficiente angular é a derivada aplicada no x igual a 0. Então, eu vou usar a calcular a derivada, tá? Para calcular a derivada aqui, ó, a derivada do arco seno, a gente viu que é 1 sobre raiz de 1 menos x quadrado. Para derivar isso aqui, a gente vai usar a regra da cadeia, não é isso? A derivada da de fora é 1 sobre x, só que aplicada na de dentro. Então, vai ficar 1 sobre cosseno de x, vezes a derivada do cosseno, né? Que é a derivada da de dentro. Então, ó, isso daqui vai dar y' igual a 1 sobre raiz de 1 menos x quadrado, menos seno sobre cosseno, posso colocar aqui a tangente de x. Beleza? Desde que o cosseno não seja diferente de zero, né? Logo, a derivada aplicada em x igual a zero vai ser quem? 1 sobre raiz de 1 menos 0 ao quadrado, que é 0, menos tangente de 0, que é 0. Isso aqui vai dar 1, aqui vai dar 0. Então, o coeficiente angular é 1. Então, ó, a equação da reta tangente é y menos y do ponto, coeficiente angular, x menos x do ponto. Portanto, ó, a reta tangente é a curva nesse ponto, né, 0, 0.
é a reta y igual a x. Espero que vocês tenham gostado, tenham aproveitado. Até o próximo vídeo.